Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muito bem-vindos e hoje eu vim mostrar para vocês as muitas leituras que eu fiz no mês de abril de 2021. Nem sei o que aconteceu no mês de abril que eu li tanto, eu li livros grandes, não sei mesmo porque eu tô trabalhando normal, trabalho intenso. Mas vamos direto ao ponto, porque tem muito livro para comentar aqui com vocês. Espero que o vídeo não fique muito grande. Mas, se vocês quiserem dar uma olhadinha em algum livro específico, sempre dá uma olhadinha aqui na barra do vídeo aqui no YouTube, que eu divido por capítulos o vídeo, e aí você pode ir direto para o livro que você quer ouvir o comentário, tá bom? Comecei o mês com um livro que me chamou para ler, Um Amor Feliz, da Wisława Szymborska, pela Companhia das Letras, e a tradução é da Regina Przybyseń. Não sei falar, porque é em polonês. A autora é Prêmio Nobel de Literatura de 1996, se não me engano. Este é o segundo livro publicado dela aqui no Brasil. O primeiro chama-se Poemas e é excelente, assim como este. E esse aqui é uma reunião de 85 poemas escritos pela autora entre 1957 e 2012, que foi o ano da morte dela. É uma edição bilíngue, então de um lado a gente sempre tem o poema em polonês, que pra mim não adianta muito porque eu não leio em polonês, e do outro lado em português. Além dos poemas e da edição ser bilíngue, a gente ainda tem um texto introdutório escrito pela tradutora, que é muito interessante, ele consegue localizar a gente na obra da autora, e um texto final que é o discurso de aceitação da Wisława Szymborska no Prêmio Nobel. E eu geralmente tenho dificuldade em ler poesia, não me toca muito, mas os da Wisława, não só desse livro, do outro também, me tocam muito profundamente. Eu acho que ela consegue contar histórias com os poemas dela, que é o que eu mais gosto. Ela faz reflexões sempre relevantes, e eu acho que os principais temas deste livro são a vida, a morte, o mundo, o tempo, os sentimentos, ou seja, tudo, né? Tudo que importa. E eu acho que ela trata desses temas de forma muito realista, trazendo ao mesmo tempo reflexão, melancolia, admiração, lirismo. E ela consegue evidenciar, pelas palavras dela, o absurdo e o milagre que é viver e morrer também. Tudo isso sem ser piegas. E uma outra coisa que eu amo na Wisława Szymborska é que ela brinca com muitas áreas do conhecimento. Filosofia, biologia, astronomia, matemática, história, geografia. Ela consegue passear muito bem por tudo isso dentro dos poemas dela. Maravilhoso, fica a dica para quem gosta de poesia e para quem não gosta tanto assim também vale a pena dar uma chance. Outro que me chamou para ler no mês de abril, eu achei que seria um livro demorado, foi super fluido, é o livro Negação, da autora Deborah Lipstadt, pela Universo dos Livros. Este livro também tem um filme chamado Negação, a capa são os atores. E essa autora é uma historiadora que viveu uma situação bastante surreal. Mas é uma história que realmente aconteceu, que ela narra aqui, tá? Do ponto de vista dela. Ela é uma professora universitária nos Estados Unidos, especialista no Holocausto judeu. Ela é judia, a família dela também. E nos seus livros ela menciona um outro historiador, pseudo-historiador, chamado David Irving, que é este que está aqui em primeiro plano, que é britânico e escreve sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele é um negacionista. É um escritor que nega muitas evidências a respeito das câmaras de gás. Ele diz que o Holocausto não foi algo projetado pelo Estado nazista, entre vários outros absurdos. E acontece que esse cara, David Irving, processa a Deborah Lipstadt e processa ela na Inglaterra. O problema disso é que, se fosse nos Estados Unidos, a lei diz que ele é que deveria provar que ela o está caluniando. Mas na Inglaterra, ela é que tem que provar que está falando a verdade, que ele é um negacionista. Então isso vira um julgamento de proporções gigantescas. Ela vai contar com uma equipe super especializada, vai visitar o campo de trabalho, de extermínio de Auschwitz, para coletar provas. Não exatamente provas de que o Holocausto aconteceu, porque isso não é o que estava em julgamento, embora
essa questão vai ser tangenciada ao longo do julgamento do livro, mas para servir de contraprovas, de contra-argumentos daquilo que o David Irving afirma que não aconteceu e tal. Então, é um livro muito interessante. Para quem gosta desses livros de julgamento, vale muito a pena. Eu fiquei empolgada lendo. Eu queria saber os argumentos que ela ia usar. Eu queria saber o que ia acontecer, a sentença final. E eu adorei esse livro. É um livro de não ficção. E ele é grande, mas o que é muito interessante é que ela acaba trazendo esses pontos do negacionismo, que hoje no Brasil a gente vive na pele, né? Principalmente o negacionismo científico para a área da saúde, antivacina, questionamento do método científico para provar que alguns remédios não funcionam, enfim. Esses negacionismos começaram na história, na disciplina de história. Muita gente nega a história como ciência, vê a história como um simples ponto de vista de quem está contando, uma narrativa, sendo que, na verdade, existe método historiográfico, existem vários métodos historiográficos, mas que são, sim, científicos. E o livro acaba discutindo um pouquinho isso também. Muito bom. E o mais satisfatório para mim nesse livro foi ver um negacionista sendo metaforicamente esmurrado no tribunal. Porque ele não é só negacionista, ele é racista, ele é simpatizante do Hitler, do nazismo, e ver ele sendo derrubado, assim, destruído por argumentos, por provas científicas, ai gente, foi muito bom. Vou confessar que eu gostei muito. Eu assisti ao filme e também achei bastante bom, mas eu prefiro o livro. Eu também li em abril As Aventuras da Senhorita Detetive, Loveday Brooke, da Catherine L. Perkins, pela editora Urso, e a tradução é do Tariq Alexandre. Este livro eu adquiri numa campanha do Catarse, uma campanha de financiamento coletivo, e é uma coleção que se destina a publicar mulheres detetives. E o caso da senhorita Loveday Brooke, ela é a primeira mulher detetive que não tem nenhuma motivação masculina por trás daquilo que ela está fazendo. A motivação dela de ser detetive é para se sustentar, simplesmente. E isso foi escrito no século XIX, ali na era vitoriana, que vai de 1838 até 1901, e é um período em que a gente tem um boom da literatura policial, essa literatura bem detetivesca, Sherlock Holmes, os livros de mistério do Edgar Allan Poe, são todos dessa época. E alguns autores homens já tinham escrito detetives mulheres, mas geralmente elas eram muito estereotipadas ou tinham influências e motivações ligadas a personagens masculinas. E eu li esse livro numa leitura conjunta promovida pela Bia Oliveira, do Instagram, @Revolução dos Livros, e pela Labora Livros, @Labora Livros. Nós lemos um conto a cada 2 dias. Esse livro é um compilado de vários casos da senhorita Loveday Brooke. São 7 contos que foram publicados independentemente e agora estão juntos aqui nesse livro, traduzidos para o português, e eles foram publicados originalmente em 1893. Então, em comum, todos eles são casos investigados pela senhorita Brooke, mas eles são bastante variados, assim. A gente tem casos de furto, casos de assassinato, casos de desaparecimento, de assalto, e eu gostei muito dessa variedade. Em termos de personalidade, a senhorita Brooke me lembrou muito Sherlock Holmes, por ser extremamente observadora, meio séria, bem racional, mas com aquela capacidade impressionante de conexão entre evidências, capacidade de dedução. E eu achei que os contos aqui são bastante descritivos, mas não num mau sentido. Eles são descritivos porque é a partir dos ambientes que ela vai descrever que nós, leitores, vamos nos situando no caso, que a gente vai conseguindo saber o que aconteceu, quais são os personagens envolvidos. É por aí que nós vamos coletar as pistas para tentar resolver o mistério junto com ela. E o foco não é na ação, o foco dela é na dedução, na descoberta. Então o ritmo é um pouco mais lento do que a gente está acostumado atualmente. Eu gostei da edição, achei confortável de ler, as letras são grandinhas, embora eu tenha encontrado alguns errinhos provavelmente de revisão, porque são errinhos gramaticais. E como eu falei, esse é o primeiro livro de uma coleção de 6 que essa editora, Labora Livros, está lançando em campanhas de financiamento coletivo. O segundo volume já foi
financiado, vai contar com a primeira detetive negra de que se tem notícia, a senhorita Vênus. E agora tá rolando o terceiro livro dessa campanha, que vai nos levar a conhecer Lady Molly da Scotland Yard, a primeira detetive mulher a trabalhar na Scotland Yard, claro, no ambiente da ficção, né? É isso que a gente tá falando. Eu já colaborei porque eu gosto muito desse tipo de livro policial, de mistério, de resolução de crimes. E eu não conhecia nada muito fora dos mais clássicos, mais famosos. Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, Agatha Christie com Hercule Poirot e Miss Marple, né? São os que a gente conhece mais. E eu gostei muito dessa ideia do resgate de mulheres autoras de livros policiais e personagens mulheres que são detetives também. Eu vou deixar todas as informações que vocês precisam no box de descrição do vídeo. Por favor, dê uma olhadinha lá. Se você quiser ver quais são as recompensas, se você quiser participar da campanha de financiamento coletivo e comprar o livro, é só entrar lá no site da campanha, que lá tem todas as informações, tá bom? E antes de passar para o próximo, eu gostaria de lembrar vocês que, por favor, utilizem meu link, caso vocês queiram adquirir qualquer um desses livros que eu estiver mencionando, pelo site da Amazon. Entrando na Amazon pelo link que eu sempre deixo aí no box de descrição, você nunca paga nada mais por isso, você vai pagar o preço normal da Amazon. E ao invés do dinheiro inteiro ir para o dono da Amazon, uma parte do dinheiro da compra que você fizer vem para mim, ou para o produtor de conteúdo que você estiver ajudando com o link, tá bom? Então, por favor, toda vez que vocês lembrarem, vem aqui, clica no link, que nos ajuda bastante. E continuando, eu li o livro Matilda em e-book, Matilda, do autor Roald Dahl, pela editora WMF Martins Fontes, e as ilustrações são de Quentin Blake. A tradução é da Cecília Camargo Bartalotti. Gente, eu vou contar um segredo, eu nunca tinha assistido Matilda inteiro, o filme, que é clássico da minha época, né, de infância, passava muito na sessão da tarde, e eu não sei porquê, pelo menos eu não tenho lembrança de ter assistido esse filme. Mas eu li o livro, que é um livro infanto-juvenil, e depois eu assisti ao filme. Também gostei muito, dos dois. A protagonista Matilda tem lá seus 4, 5 anos de idade, ela é bem criancinha, mas ela é uma menina prodígio da leitura e da matemática. Ela consegue fazer contas absurdas, ela frequenta a biblioteca por vontade própria e ninguém entende muito bem o que ela vai fazer lá, porque como é que uma menina tão novinha, que ainda não tá na escola, consegue ler livros, não só infantis, mas ela lê clássicos do tipo Charles Dickens, entre outros, e ela aprende a ler sozinha, então ela é uma menina muito impressionante. O que me chamou a atenção, os pais da Matilda são figuras, gente, terríveis, que adultos detestáveis. Eles desrespeitam, eles subestimam a própria filha, são desonestos, são superficiais, são arrogantes, muito grosseiros. Mas é muito legal também a Matilda meio que se vingando deles, né? Assim, castigando eles com castigos meio bobos, mas que fazem ela se sentir um pouco melhor, um pouco vingada nessas injustiças que ela sofre. E uma das coisas interessantes é isso, né? Colocar os adultos como... não todos, mas alguns adultos como sendo pessoas questionáveis, porque existe esse estereótipo de que as pessoas mais velhas são mais sábias, e nem sempre, né? E outra coisa, a ideia comum que a gente tem de que a família é sinônimo de amor incondicional, esse livro também questiona um pouco isso. Essa não é a relação que a Matilda tem com a família dela, que a família dela tem com ela, e a gente sabe que não é a relação que todo mundo tem com a própria família. Então também é um ponto que eu achei relevante no livro. E outra, a diretora da escola, porque depois de um tempo ela entra na escola. Gente, a diretora da escola é outra adulta que, pelo amor de Deus, a mulher é violenta, autoritária, muito, muito extrema. E aí dá pra pensar questões a respeito de autoritarismo, porque as crianças elas ficam meio que paralisadas, meio travadas em como reagir a essa mulher que é tão violenta.
E eu acho que isso acontece politicamente falando, quando a gente está inserido em regimes que são muito autoritários. Muita gente se sente paralisada, se sente com medo de reagir, né? Então tem esses paralelos. E estruturalmente, o livro da Matilda me lembrou um livro infantil francês chamado Le Petit Nicolas, o Pequeno Nicolau, porque ambos têm essas ilustrações que combinam super com o livro e contam diversas aventuras, pequenas aventuras que os protagonistas têm com seus amigos, com as suas famílias. E mostra também a Matilda encontrando na leitura um refúgio para a realidade tão difícil que ela vive com os pais dela, com a diretora, enfim. Então, o livro muito legalzinho. Também adorei o filme. Eu acho que o filme captou um clima até de mágica, né? Uma coisa mais fantasiosa, assim, e que super funcionou. Vale muito a pena. Se você gosta do filme, dá uma olhadinha no livro. Também li, no mês de abril, o livro Amora, da Natália Borges Polesso, pela Não Editora. E este livro é lindíssimo, gente. A edição, assim, eu não tenho uma crítica, porque ela é muito linda. Eu amo essa fonte que eles usaram aqui também, né, no título, na capa. A capa inteira acho linda. Gente, a capa dura, maravilhoso. E esse livro é muito, muito elogiado, ganhou prêmio, ó, vencedor do Prêmio Jabuti 2016 na categoria Contos. Então, minhas expectativas eram altíssimas para esse livro. Infelizmente, não foram correspondidas. São 22 contos sáficos, ou seja, que retratam relacionamentos entre mulheres, relacionamentos oficiais ou situações de afeto, de atração, de sexo entre mulheres. E como eu falei, infelizmente foi uma leitura ok pra mim, eu achei um bom livro, mas não me impactou tanto quanto eu esperava. Eu achei as histórias muito, muito cotidianas, muito simples e sem muita coisa que me chamasse atenção. E eu super entendo, eu acho que isso foi algo proposital da autora, ela quis fazer contos bem cotidianos, eu imagino, pra mostrar a normalidade dos relacionamentos entre mulheres, relacionamentos amorosos, sexuais. Então foi uma escolha que eu acho que foi super consciente da parte dela. Não acho que ela errou no que ela fez, só não era o que eu esperava. E assim, eu acho que tem muitos méritos nesse livro. Por exemplo, os contos são curtinhos, fáceis de ler, a linguagem é bem acessível, fluida, e conta uma ampla gama de mulheres vivendo situações muito diversas. Situações de luto, de separação, mulheres se aventurando, algumas com medo de assumir publicamente a sua homoafetividade, algumas sofrendo preconceito também. Então é interessante, é bem interessante o que a autora fez aqui. É que eu particularmente não fiquei encantada com a abordagem. Eu gosto da proposta, mas na prática não me impactou tanto. E além desses 22 contos, ainda tem uma segunda seção no livro chamada Pequenas e Ácidas, que tem 11 contos bem pequenininhos, bem curtos, e são textos pequenos sobre temas diversos, como memória, tempo, relacionamento, e são textos menos narrativos e mais reflexivos, mas esses tampouco me pegaram de jeito. De qualquer maneira, eu quero ler mais coisas da autora. Se você quer saber mais sobre o livro Amora, de alguém que gostou muito, eu vou deixar o link pro vídeo da Bárbara, do canal B de Barbárie. Ela é muito fã desse livro e ela fala de uma forma bonita sobre ele. Eu vou deixar o link pro vídeo dela aí no box de descrição, tá? Também li no mês de abril Maria Altamira, da Maria José Silveira, pela editora Instante. Este livro lindo, maravilhoso também na edição. Gente, ó, editora Instante arrasou neste livro. Muito bonito. Tem algumas páginas pretas, algumas páginas brancas, que tem a ver com os personagens. Este foi um livro da nossa leitura conjunta, eu e a Bárbara, do B de Barbárie. A gente criou um grupo para ler A Queda do Céu, o livro sobre o Xamã Yanomami, ou melhor, narrado pelo Xamã Yanomami. E esse grupo deu tão certo que a gente resolveu continuar algumas leituras conjuntas, e esse aqui foi o mais votado. Um livro de ficção, e que além do pessoal que leu junto com a gente, nós tivemos a honra de ter a presença da autora, Maria José Silveira,
no nosso encontro final para discutir o livro, graças ao Tony do Instagram, @literatone. Então, obrigada, Tony, por essa oportunidade que você proporcionou pra gente. E esse é um livro que revisita dois grandes acontecimentos na América Latina no século XX, dois acontecimentos traumáticos. Um deles é um terremoto que causou uma avalanche na cidade peruana de Yungay no ano de 1970. Essa avalanche acabou soterrando a cidade inteira. E o começo do livro conta a história da Aleli, uma personagem que é da cidade de Yungay, mas ela escapou desse soterramento, só que tudo da vida dela foi soterrado. A família inteira dela, ela perde a filhinha pequena, ela ainda é uma adolescente, uma criança praticamente, quando isso acontece, mas ela já tem uma filhinha pequena, os pais morrem, o namorado morre, a cidade dela se acaba e ela fica quebrada, ela fica uma pessoa completamente vazia. Esse início do livro é muito bonito, assim, ele é muito doloroso, mas ele é muito bem construído. Essa personagem, eu acho que pra mim é a personagem mais forte do livro, apesar de ela não ser a protagonista principal, existe isso. Ela também é uma protagonista, mas ela é a protagonista do início do livro. Vai chegar um momento em que a filha dela, ela vai ter uma outra filha, vai se tornar a protagonista do livro. A filha chamada Maria Altamira, que nasce no Brasil, e o segundo acontecimento, que é o que a filha dela vai vivenciar, é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que desalojou milhares de pessoas, alagou quilômetros quadrados de terras no Xingu, algumas terras indígenas. Foi também uma catástrofe, nesse caso causada pelo ser humano, né? Mas enfim, essa é a história básica do livro, e como eu falei, eu achei essa personagem, a Aleli, muito, muito forte, pela dor que ela carrega, pelas formas de sobrevivência que ela vai encontrando, meio por acaso, mas a música é um escape que ela tem, entre outras coisas. Eu gostei do livro, acho que tem coisas aqui que eu não gosto muito, assim, eu acho que às vezes algumas coisas foram muito, muito explicadinhas pro leitor, e eu gosto que às vezes algumas coisas fiquem no ar. O final do livro ele é um pouquinho forçado, mas eu gostei. Eu achei que foi um final que me deu um gás, assim, me deu uma empolgação. E tudo acontece, assim, no final, sabe? Eu achei interessante a escolha da autora pro final. E, no geral, foi um livro bom. Eu li um outro livro da autora chamado A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que conta a história do Brasil a partir da linhagem feminina da linhagem materna, né, de uma família, mas eu não gostei tanto. Eu preferi o Maria Altamira. Eu acho que neste livro a autora conseguiu manter a abrangência que ela gosta, porque nesse outro livro, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, ela é muito, muito abrangente no período que ela escolhe, é de 1500 a 2010, sei lá. Aqui é abrangente, ele vai dos anos 1970 até 2010, eu acho, também, por aí. Posso estar errado, tá? Mas ela manteve uma certa abrangência, mas eu achei que focou melhor nas personagens, isso me fez imergir melhor na história. Gostei muito que nesse livro ela perpassa a América do Sul. Essa personagem, a Aleli, ela vai passar pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Chile, pelo Peru, pelo Brasil. Então existe essa interligação entre os países latino-americanos, inclusive falando um pouco das ditaduras, como um pano de fundo ali da história. Não é o foco dela, mas aparece isso. E eu acho que nesse livro ela acertou a mão em não deixar as coisas serem muito superficiais, que é a minha principal crítica ao outro livro dela. Eu gosto mais deste. Eu fiz 2 releituras em abril, uma delas, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Livrinho pequeno, com 3 textos, na verdade são 2 palestras e uma entrevista que o Ailton Krenak deu por aí e foi transcrito aqui em formato de livro. E, gente, cada vez que eu releio esse livro, já é a minha 3ª releitura. Cada vez que eu releio, ele cresce, eu acho que ele fica mais profundo. A primeira vez que eu li, eu achei bom, mas não sei, talvez achei que ele estivesse falando um pouco de obviedades. Aquelas obviedades que a gente não cumpre, sabe? Que a gente sabe que são verdade, mas que a gente não usa na prática. E cada vez que eu releio, eu vejo quão profunda é
a reflexão que o Ailton Krenak faz aqui. Não vou falar muito sobre o livro, porque tem vídeo aqui no canal sobre ele. Só destacar a visão de humanidade que ele traz nesse livro, eu acho que é a espinha dorsal, e as críticas ao capitalismo, aos modelos que a gente vem seguindo de consumo, de produção, de exploração da natureza, tá? Então esse é muito, muito bom, vale a pena vocês lerem. Se quiserem saber mais, deem uma olhadinha lá no vídeo. E a outra releitura que eu fiz em abril foi Apologia de Sócrates, do Platão, e nessa edição da LPM Pocket, que é traduzida pelo André Malta, tem mais 2 outros diálogos platônicos, Eutífron e Críton. Eu amo essa edição, recomendo muito, tanto pela tradução quanto pelas notas. As notas de rodapé, elas são explicativas, elas ajudam a gente a se localizar. E, gente, esse livro é muito bom. Platão escreve bem, fluido. Eu acho que é melhor ler depois que você sabe um pouquinho da história de Sócrates, mas a própria introdução já fala um pouco sobre isso. E para quem gosta de filosofia, isso é precioso, tá? Por aqui a gente consegue conhecer um pouco do método socrático, o método da dialética. A Apologia de Sócrates, que é o texto principal aqui, é o discurso do Sócrates diante dos cidadãos atenienses que estão julgando, porque o Sócrates é processado pela cidade de Atenas e a pena que querem dar para ele é a pena de morte. Então é um livro muito bom, vale a pena. Vou passar para o próximo para encurtar o vídeo. O penúltimo que eu li agora em abril foi Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola, do Daniel Munduruku, pela editora Moderna. Me deu muita vontade de pegar esse livro, que eu comprei esse ano, agora em 2021. É um livro pequeno, paradidático. Eu comprei diretamente com o autor. Eu vou deixar o contato dele aí no box de descrição também. Ele me mandou autografado, um amor, tá, gente? E o livro é lindo. Ele tem ilustrações do João Montanaro, que eu sou fã. Mas as ilustrações são maravilhosas. Olha só, tudo colorido. E este livro traz crônicas escritas pelo Daniel Munduruku, que é um indígena do povo Munduruku, e ele conta algumas experiências dele que ele considera que foram um pouco inusitadas ou que podem nos ensinar alguma coisa. Por exemplo, ele conta muitos casos de ter ido visitar escolas e nessas escolas acontece alguma coisa meio absurda, assim, de perguntarem se ele é um índio de verdade, de perguntarem se ele não é preguiçoso, aqueles estereótipos que se tem sobre povos indígenas, sobre pessoas indígenas. Ele fala sobre como os povos indígenas brasileiros muitas vezes são vistos como os indígenas norte-americanos são retratados nos filmes. Então as pessoas misturam muito as etnias, os povos. Ele fala sobre esses preconceitos todos que a gente reproduz muitas vezes. Olha que livro lindo, meu Deus. Eu não canso de folhear esse livro. E o mais legal é que em muitas das crônicas, ao final delas, ele coloca esse adendo para refletir. Então, por exemplo, para refletir, as línguas dos povos indígenas. E aí ele vai contar um pouco sobre a variedade de línguas indígenas, do quanto a língua portuguesa, a língua brasileira, foi influenciada pelas línguas indígenas. Ele ensina termos que são considerados muito melhores do que outros. Então, neste aqui, por exemplo, ele vai falar que não existem tribos indígenas, existem povos indígenas. E explica qual é a diferença de você chamar de um ou de outro. Então, gente, é um livro muito bom. Quem quer começar a ler literatura indígena, esse aqui é um prato cheio. Ele é feito para crianças e adolescentes, mas eu acho que adultos vão se beneficiar muito dessa leitura também. Uma leitura introdutória, simples, fácil, mas que vai mudar a sua maneira de perceber os povos indígenas, tá? E para finalizar, um livro que se tornou favorito para mim, que faz parte dos meus 12 livros para 2021. Eu sabia que eu ia gostar desse livro, porque eu gosto da forma que o autor conta as coisas. Além disso, a história é fantástica. Na Natureza Selvagem, do John Krakauer, pela Companhia das Letras, tradução de Pedro Maia Soares. Esse livro conta a história de um jovem norte-americano chamado Chris McCandless, que nos anos 90, agora eu não me lembro se é 92, 93, se aventurou no Alasca. Na verdade, ele se revolta contra os pais dele. Ele é um jovem de classe média que fez faculdade, um jovem muito inteligente, que tem tudo para
ter sucesso, conseguir um bom emprego e tal, mas ele se revolta contra os pais dele e resolve sumir, sabe? Sumir no mundo, sumir nos Estados Unidos, no caso. Ele vive uma série de aventuras, vai pro Alasca, passar um tempo lá isolado. Ele quer tentar viver do que a natureza dá pra ele. Ele quer viver na natureza selvagem. Mas o negócio é que alguns meses depois que ele tentou se isolar ali no Alasca, que ele conseguiu se isolar no Alasca, ele vive nesse ônibus aqui, que é meio que um ônibus abandonado ali na região. E alguns meses depois ele é encontrado morto. Assim, o corpo dele já em estado de decomposição é encontrado. E o Jon Krakauer, essa é uma história real, tá? O Jon Krakauer, ele escreveu um artigo para uma revista sobre esse jovem. E esse artigo repercutiu muito, as pessoas ficaram... assim, foi meio que polarizador. Teve gente que tratou esse jovem como um grande herói, um grande desafiador da sociedade, tentou viver uma vida autêntica, de fato. E de outro lado, você tinha pessoas que escreviam cartas pro Jon Krakauer condenando esse jovem Chris McCandless por ter sido inconsequente, por ter ido despreparadamente para essa região, de uma forma bem pejorativa, assim. E aí ele resolveu estender o artigo dele, escreveu esse livro, que é muito bom, eu gostei muito da maneira como é narrado. Acaba ficando como se fosse uma investigação, porque o Jon Krakauer vai contando como é que o Chris foi chegando lá no Alasca, como é que a gente chega nessa morte dele, por que ele morreu, que erros ele cometeu para ter terminado desse jeito, né? E aí ele vai contando sobre as pessoas que o Chris McCandless encontra no caminho, e são pessoas que se lembram desse jovem. Ele não é uma figura que passa despercebida, ele deixou a marca dele em muita gente. Então, gente, eu gostei muito do livro. Também não tinha assistido ao filme, já assisti e gostei muito também. Eu acho que eles são complementares, na verdade. Eu prefiro o livro, mas eu acho que o filme complementa muito bem o livro, porque ele traz a parte visual que o livro descreve, mas não é o foco desse livro, descrever paisagens, por exemplo, e no filme isso é muito forte. E a trilha sonora maravilhosa, né, que foi elaborada pelo Ed Vedder. E gostei da atuação, gostei de tudo. Eu achei o filme também muito bom. Mas o livro, ele tem esse aspecto um pouco de investigação. Você vai aos poucos descobrindo e montando a vida do Chris McCandless. A vida e a morte do Chris McCandless. Muito emocionante. É o que eu quero de um livro de aventura. Eu queria parar pra ler esse livro a todo momento, sabe? Então fica muito a minha recomendação aqui pra quem gosta desse estilo. Gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Agradeço sempre a companhia de vocês aqui. Por favor, comentem aí embaixo qual livro vocês gostaram desses que eu apresentei, se tem algum que vocês não conheciam e que se interessaram. E lembrem-se de usar o link, tá bom? Se forem comprar alguma coisa na Amazon. Deixa um joinha, um beijo pra vocês. O próximo vídeo aqui do canal vai ser eu mostrando pra vocês os livros que eu comprei na Feira do Livro da Unesp. Então não percam. Se inscreva se você não é inscrito e ativa o sininho para receber a notificação quando o vídeo sair, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada pela companhia e até o próximo. Tchau!